vamos entrar num mundo muito diversificado dos chifres. Como vocês devem calcular, as características dos chifres varia de animal para animal. Aliás, varia de animal para animal, varia com a sua alimentação, varia com a idade, varia com o ambiente em que crescem, as variáveis são imensas. Depois, varia de animal para animal. Basta vocês pensarem os bois, as cabras, as ovelhas, e depois vamos para a África, quantidade de antílopes com chifres diferentes, etc. Isto para vos chamar a atenção que não criem a ideia de que o chifre tem que ter determinadas características exclusivas. Não, há uma variedade imensa. Vamos ver aqui. Por exemplo, este cupim branco. Este cupim branco, mas que já aparece uma zona negra. Este cobre, completamente castanho com uma mancha branca. Castanho muito escuro. Chega a ser preto. Que é um castanho clarinho com manchas mais escuras. Outro com um castanho carregado com umas extremidades. O chifre tem esta característica. É o desenvolvimento por camadas a partir de um núcleo ósseo. E é o que vocês veem aqui, e como podem ver, é completamente oco no interior. Por isso é que, creio que todos nós temos esta imagem mítica dos vikings a beberem cerveja pelos chifres dos animais. Precisamente porque esta cavidade, a partir do qual se desenvolve o chifre, é muito grande. Ora bem, o que é esta substância a que nós chamamos chifre? É uma substância orgânica queratina. Ora bem, a queratina vocês conhecem-na perfeitamente. No dia a dia, todos os dias vocês estão em contacto com a queratina. Olhem para as vossas unhas, é queratina, rigorosamente igual a queratina do chifre. Os cabelos são queratinas. O casco dos animais é queratina. E que têm sempre o mesmo tipo de desenvolvimento. Aliás, é muito engraçado. Se vocês olharem para as vossas unhas, se tiverem as unhas um bocadinho crescidas e olharem a transparência, creio que conseguem ver uns filamentos. Ora bem, estes filamentos são a estrutura do próprio chifre, que é uma estrutura como se fosse em trança, muito finos, que só quando temos alguma transparência é que é possível observar essa formação, apesar de não ser fácil, mas é possível observar essa formação em trança. O chifre forma-se em camadas e está constantemente em crescimento. Ao longo da vida do animal, o chifre está sempre em crescimento. Vão-se formando camadas e camadas e camadas de queratina. É bem visível nesta rugosidade que este chifre tem, em que se sente precisamente as camadas sobrepostas. Mas eu vou-vos dar um exemplo que tem a ver com a degradação do próprio chifre, que é um caso ainda mais flagrante. Isto é uma saboneteira que foi usada durante anos e anos e anos e anos. Se vocês passassem aqui o dedo, reparavam que estas camadas foram-se separando umas das outras, devido ao contacto constante com a umidade, é aqui que se põe o sabonete, e foram-se
levantando. Hoje em dia, quando nós passamos o dedo, sentimos, aliás, se fizermos alguma pressão, elas acabam por se destacar completamente. E se continuássemos a dar umidade e se acrescentássemos calor, estas camadas iam saindo uma a uma. Não é muito, aqui talvez não seja muito perceptível, mas é possível eu pegar neste chifre, mergulhá-lo em água quente durante bastante tempo e a determinada altura começar a conseguir retirar películas de chifre. E por isso é que nós vemos este interior tão lisinho. Quer isto dizer que esta peça sofreu algum tratamento, precisamente para retirar as camadas que já se estavam a soltar e para lhe dar este acabamento completamente liso que ele tem. Portanto, para além de ter esta característica de formação em camadas, que é possível desmontar esta formação em camadas, o chifre também é um material termoplástico. Portanto, pode-se deformar. Temos aqui um caso em que é nítido essa deformação. Reparem que isto foi feito numa única peça. Uma peça muito característica. Pode ser que a gente já fale em relação a estas peças. Mas a curvatura que este pássaro tem não é uma curvatura natural. Eles aproveitaram ao máximo o chifre, mas a determinada altura deram-lhe calor suficiente para provocarem a curvatura. Significa que voltamos sempre a esta abordagem em relação à conservação das peças. Significa que ter muito cuidado quando utilizamos calor nestas peças em queratina, porque elas são termoplásticas. Mais do que isso, é possível formar camadas, retirar camadas, mas também soldá-las umas às outras, para criar um determinado volume. Temos aqui um caso, não é uma soldadura, mas é uma peça, como estão a ver, extremamente plana. Se vocês olharem para um chifre, dificilmente nós conseguimos fazer uma peça tão plana de um chifre. É possível porquê? Precisamente porque, em termos de calor, nós conseguimos planificar o chifre. Isto é um pente, é uma peça muito engraçada. Para além de serem muito comuns, isto até, eu lembro que eram os pentes que eram utilizadas para caçar piolhos nas criancinhas, mas esta peça é muito engraçada porquê? Porque nós temos peças praticamente iguais desde a pré-história. E normalmente não em chifre, vocês reparem, o chifre não tem uma grande resistência ao tempo. Uma vez que é um material orgânico, tende a desaparecer. Mas feitas em osso ou em marfim, nós temos peças rigorosamente com esta tipologia desde a pré-história. E esta peça será uma peça do século XX, qualquer coisa do género. De onde, voltando a acentuar a questão, é perfeitamente possível nós obtermos placas de chifre. Portanto, termoplástico, passível de obtermos placas. Então significa que vocês podem ter uma caixa ou qualquer outro objeto com uma outra forma qualquer. Vamos ver aqui o caso desta bengala.
Aqui o cabo da bengala é feito de chifre e é quase de certeza que não foi feito exclusivamente a partir do chifre maciço. Ele foi dado esta forma através de calor, do aquecimento. Mas esta peça tem uma outra característica, e voltamos novamente às questões de conservação, que é o que nos interessa aqui, é o mais importante e eu creio que é o que vos interessa mais. Se vocês repararem, esta peça está cheia de buracos. Estes buracos são muito característicos nas peças em chifre. Porquê? Porque, sendo material orgânico, é queratina, que é um material muito rico, é procurado intensamente pelos insetos, pequenos insetos, e mesmo por roedores. Eu já vi peças de chifre que foram consumidas por ratos, precisamente procurando esta belíssima proteína para a sua alimentação. Dando muita atenção, porque temos que ter o cuidado de manter a desinfestação destas peças e uma vistoria constante, porque eles podem ser atacados por insetos e por roedores. Mas vamos voltar às características que permitem utilizar o chifre de variedíssimas formas. Um copo. Este é um copo feito de uma única peça. Eles aproveitaram a parte oca para fazer aqui a campana do copo e a parte maciça para fazerem o pé. O mais curioso aqui é que não há dúvida absolutamente nenhuma que esta peça foi feita ao torno, como uma peça de madeira. Colocaram a peça no torno, nós temos aqui o ponto onde a peça encaixou no torno e pela própria estrias que se formaram é perceptível de que esteve a rodar para ser desbastado e fazer este pé. De onde estão a ver que tecnicamente o chifre pode ser trabalhado como uma peça de madeira. Vamos só fazer aqui uma pequena experiência, uma coisa muito rápida. Fui buscar por baixo ali da banca um cáustico e vou colocar este produto cáustico, é um cáustico comum daqueles que nós compramos no supermercado, e vou deitar aqui uma gota. E daqui a bocadinho já voltamos aqui a ver o que é que aconteceu na superfície do chifre, mas vamos voltar às peças, o que é possível fazer com chifre. Muito comum, os cabos de talheres, os cabos dos canivetes. Antigamente era muito comum, era quase uma tradição os canivetes terem cabos em chifre. Claro que, para além de aproveitarem a forma e depois desbastarem, também era possível, com o calor, dar-lhe a forma necessária ao objetivo que queriam. É de uma frequência imensa que vocês podem encontrar estas peças em chifre. Vamos continuar a pensar um bocadinho em conservação. Se vocês repararem, e este é um caso muito evidente, se vocês tivessem estas peças na mão sentiam isso, enquanto que esta ainda mantém um lustre, um polimento, nesta já começa a ter, já se sentir uma certa rugosidade.
E é engraçado é que também já tem aqui um buraquinho que foi atacado por um inseto qualquer. Significa o quê? Significa que o chifre vai perdendo a sua água estrutural, quer dizer, a água que constitui o próprio, está no interior do próprio chifre, assim como alguns óleos o chifre também tem. Então, se nós temos perda de água estrutural e de óleos da própria peça, necessitamos de repor essa lubrificação do material. Vamos utilizar como exemplo algo que é compatível com o material e que é bastante utilizado. Óleo de amêndoas doces. Vou utilizar à mão, não tem importância nenhuma, antes pelo contrário, também alimenta a minha própria pele, a queratina que eu tenho também na pele, e aplico na peça. Esta aplicação não basta nós aplicarmos uma única vez. Uma vez que eu estava-vos a dizer que é preciso que a peça absorva este novo lubrificante. Então, temos que aplicar, deixar estar, se calhar durante uns dias, e voltar a colocar. De qualquer forma, nesta primeira aplicação, vocês podem ver que ela começa logo a ganhar alguma vivacidade que tinha perdido. À medida que formos aplicando, maior vai ser essa vivacidade. E se vocês quiserem, no final, dar-lhe uma maior proteção, então podemos ir procurar uma mistura que proteja a superfície em relação ao exterior. E essa proteção pode ser feita com uma mistura de ceras, e nessas ceras vocês até podem colocar um pouquinho de um desinfestante, precisamente para evitar que a bicharada venha cá a atacar novamente a peça. Mas vamos voltar à nossa experiência de há pouco sobre colocar uma gota de um cáustico doméstico, sobre a superfície. E eu vou-vos passar só aqui um pano, desculpem, papel, e como vocês podem ver, a peça está a começar a desfazer-se. E se vocês passassem a mão, sentiam que ela está sentiam uma sensibilidade de plástico a derreter-se, como se fosse plástico a derreter-se. Porquê? Material orgânico atacado por um produto cáustico. Muita atenção, então, quando estamos a tratar deste tipo de peças. Ou, atenção, deste material aplicado noutro tipo de peças. É o caso de caixas, por exemplo, em que por vezes têm embutidos de chifre. Já que estamos a falar nisso, vamos ver aqui um caso muito engraçado. Eu tenho aqui duas rodelas e tenho conhecimento que foram produzidas em meados do século XX, que
creio que é perfeitamente visível que tentam imitar chifre. Estão a ver? Há aqui uma tentativa de imitação de chifre. E também sei do que é que estas peças foram feitas. Estas peças foram feitas à base de caseína. Caseína é um produto obtido a partir do leite, que os fabricantes utilizavam como cargas, como corantes, para obter uma imitação de chifre. Nomeadamente, e muito provavelmente estas peças foram feitas com esse objetivo, nomeadamente para fabricar botões. Atenção, e eu creio que já vos tenho chamado a atenção para isso, ao mundo dos plásticos, nomeadamente a partir da Segunda Guerra Mundial. A diversidade torna-se imensa. A diversidade de plásticos torna-se sintéticos, matérias sintéticas, plásticas, torna-se imensa, muito diversificada, cada vez mais diversificada, cada vez mais apurada, por vezes para imitar materiais naturais. Finalmente, vamos então tratar aqui de um outro caso que é as hastes de servídeos. Portanto, dos veados, dos alces, etc, etc. Não fazer confusão. Estas peças são osso, não são queratina. Portanto, há uma diferença substancial logo à partida, em termos da composição. Uma é orgânica, a outra é inorgânica, apesar de ter a sua componente orgânica também. Mas é um osso, é carbonato de cálcio, é fosfato de cálcio. Mais, as hastes dos servídeos caem anualmente. Por muito estranho que vos possa parecer, elas caem anualmente. Quanto mais antigo é o animal, quanto mais idade tem, todos os anos nasce com mais ramificações. Por isso é que nós às vezes vemos imagens de animais com umas hastes enormes, cheias de ramificações. São animais já muito velhos. Por isso é que têm tantas ramificações. Os animais novos têm menos ramificações. E todos os anos caem. O aproveitamento destas peças também é muito antigo. Nomeadamente, é muito comum cabos de facas, cabos de canivetes, talheres, etc. Muito aplicado a ferramentas, utensílios utilizados na caça. Contudo, e aqui é que eu vos quero chamar a atenção, é que tal como o osso, qualquer osso, ele tem uma parte que é aquilo que nós chamamos osso esponjoso, que é o que vocês estão a ver aqui, esta rugosidade. Portanto, não é compacto. Significa que nunca podemos, com uma haste, fazer uma peça muito grande. Não temos osso compacto suficiente para isso. Vamos só recapitular estas questões básicas. Chifre. Material termoplástico. Portanto, pode-se deformar. Devido à sua estrutura interna, podemos obter placas. Material orgânico. É atacado por insetos e roedores. A sua sensibilidade aos produtos cáusticos é muito elevada.
da haste, material ósseo, muito mais resistente, não tem este comportamento, não é moldável, portanto não é um material termoplástico, não é atacado por insetos, tem as características que nós já vimos em relação ao marfim e ao osso, num outro vídeo, e portanto temos que olhar para ele precisamente como osso. E o seu comportamento ao meio ambiente é o comportamento do osso.